Nesse trabalho da disciplina de Comunicação e Expressão, nós vamos apresentar sobre o estudo da semiótica de Peirce no filme De Volta para o Futuro, de 1985, do Steven Spielberg. Meu nome é Isabel Plate. Nesse trabalho, nós vamos apresentar algumas características do filme relacionadas à semiótica de Peirce, mostrando algumas etapas da semiótica e também alguns conceitos como os signos. De Volta para o Futuro é um filme estadunidense de 1985 que conta a história de Marty McFly, um garoto adolescente que, depois de vários acontecimentos, acaba usando uma máquina do tempo inventada pelo seu amigo cientista Dr. Emmett Brown para viajar até o ano de 1955, que é justamente o ano em que seus pais se conheceram. Lá, ele encontra sua mãe e seu pai ainda adolescentes e por um acaso acaba interferindo na união dos dois. O filme vai mostrar a corrida de Marty contra o tempo para conseguir dar início ao relacionamento dos pais de novo e impedir que no futuro o nascimento dele não aconteça. A primeira cena onde mostra um dos exemplos da semiose é quando o personagem principal, o Marty McFly, ele volta para o passado em 1955 com o DeLorean e quando ele chega lá, ele vai parar no celeiro de uma fazenda. E ele chega lá destruindo tudo, né? Acaba com o celeiro e aí a família que morava lá encontra ele lá, encontra o DeLorean, encontra ele também com traje que protege contra a radiação. E isso era uma coisa inimaginável para aquelas pessoas que viviam naquela época. Então, esse seria um exemplo de primeira idade, porque quando eles veem o Marty McFly saindo do DeLorean, eles acham até que aquilo era algo extraterrestre, achavam que o Marty McFly era um tipo de alien. E uma das crianças da família até tira uma revistinha falando, nossa, olha aqui, ele é um extraterrestre. Então esse seria um exemplo de primeira idade, porque aquelas pessoas elas não conseguiam distinguir o que era aquilo, era a primeira aparição daquele tipo para elas, então seria a primeira etapa, a primeira idade da semiose. Na história original, George McFly deveria acordar na cama de Lorraine Baines após ser atropelado pelo pai dela. Eles iriam se apaixonar, se casar e ter 3 filhos, um deles, Marty McFly. O que acontece é que quando volta no passado, Marty acaba sendo atropelado no lugar de seu pai. Por isso, ele é aquele que acorda na cama de Lorraine Baines, que está completamente preocupada com o garoto que seu pai acabou de atropelar. Assim que ele vê sua mãe mais jovem, ele já passou pelos 3 processos da semiose, primeira idade, segundidade e terceira idade, e compreende que aquela é sua mãe. Mas para Lorraine, ele é só um garoto desconhecido e por isso ela passou apenas pelo processo de primeira idade. Magra? Sossega, Calvin, está com uma ferida na cabeça. Em uma das cenas do filme, o personagem principal, o Marty McFly, quando ele ainda está lá no ano de 1955, ele vai para um baile que seria o baile onde os pais dele se conheceriam. E esse baile chama Encanto Submarino. Quando ele chegou lá, o objetivo dele era fazer com que os pais dele se juntassem e se apaixonassem. Porque na época ele tinha mudado todo o passado e a mãe dele estava apaixonada por ele. E aí ele tinha que mudar isso antes de voltar pro ano de 1985. Quando ele estava lá, ele conseguiu que os pais dele se juntassem, se apaixonassem. E depois disso, dele ter conseguido fazer isso, ele foi convidado para uma banda para subir no palco lá e tocar guitarra. E ele tocava muito bem guitarra, ele já sabia algumas músicas. E no começo ele estava tocando bem, ele tocou músicas que eram daquela época mesmo. Só que chegou uma hora que ele extrapolou, ficou muito empolgado e começou a tocar solos que não eram daquela época. Solos que só iam lançar alguns anos depois. E as pessoas elas começaram a estranhar, elas pararam de dançar, porque tava todo mundo animado, dançando, e olharam pra ele, estranhando, né? E quando aconteceu isso, essa reação das pessoas, elas estavam passando pela primeira idade. Elas não conseguiram chegar na etapa da semiose de secundidade nem de terceira idade, porque
Para elas, tudo aquilo era só uma impressão, elas só estavam tendo uma impressão do objeto que seria o solo, diferente do McFly, que já tinha a primeira idade, a segunda idade e a terceira idade. Na cabeça dele, ele já sabia o que era aquele objeto, já tinha dado uma forma para essa música e também já tinha uma compreensão do que era, mas as pessoas não. Então, esse é um exemplo das etapas da simiose. Isso é tudo. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo e visto como a semiótica se relaciona com coisas simples na nossa vida, até mesmo o seu filme preferido. Até a próxima!